O grupo de advogados Prerrogativas criticou a aprovação do fim da saidinha de bandidos da cadeia, aprovado esta semana na Câmara. A associação é coordenada pelo petista Marco Aurélio de Carvalho, que foi responsável pela arrecadação de fundos para a campanha presidencial de Lula em 2022. Em nota, o grupo argumenta que a medida aprovada pelo Congresso, abre aspas, acaba com um importante processo para a ressocialização dos presos, fecha aspas. No documento, a associação classifica o fim das saidinhas temporárias como um retrocesso civilizatório da sociedade brasileira e um populismo penal. Por fim, o Prerrogativas disse esperar que a lei seja vetada por Lula. Piotto, quero te ouvir. Eu vou até repetir aqui o que disse o grupo Prerrogativas nessa nota que foi publicada. Que acabar com a saidinha seria um retrocesso civilizatório da sociedade brasileira e um populismo penal, e ainda espera que a lei seja vetada pelo presidente Lula, lembrando que foi aprovada tanto no na Câmara, Senado, depois voltou para a Câmara essa semana, foi aprovada numa votação simbólica e agora aguarda a sanção aí do presidente Lula nos próximos 15 dias. Piotto. Paula, se isso tivesse sido aprovado no ano passado, teria poupado 2 policiais, agentes da lei que trabalham por Estado, que morreram justamente por pessoas que tinham sido beneficiadas aí, condenados, beneficiados pela saidinha. Mas vamos falar dessa expressão aí, um retrocesso civilizatório da sociedade brasileira e um populismo penal, segundo aí o presidente do grupo Prerrogativas. Eu queria entender o que eles entendem por prerrogativas, mas vamos lá. É prerrogativa do Congresso Nacional discutir este assunto. Seria um retrocesso constitucional da vontade popular ir contra uma decisão dos deputados e senadores. Aliás, nem o PSOL, para você ter uma ideia, quis tirar ali a marca de sou contra. Ontem, numa votação, ou recentemente na votação da Câmara, foi por unanimidade. Eu não posso permitir numa democracia que haja um retrocesso da representação popular, um retrocesso constitucional da representatividade popular, que tem sim, por voto legítimo, os deputados, senadores, de algo que foi discutido à exaustão, até porque a Câmara já tinha aprovado, ficou dormindo nos escaninhos do Senado, até que tivemos a trágica morte de um policial em Minas Gerais por um beneficiado da saidinha, e aí por ser ali, né, o reduto eleitoral de Rodrigo Pacheco, ele colocou em votação no Senado, passou com uma maioria gigantesca, uma larga maioria, voltou para a Câmara e aí foi por unanimidade. O que significa prerrogativas para o presidente ou para o líder desse grupo de advogados chamado Prerrogativas? Essa é uma prerrogativa do Congresso Nacional com amplo apoio popular. Imagina o presidente Lula vetando isso. Primeiro que talvez o que chamam aí o Lula de animal político, e eu particularmente não gosto dessa expressão, nem acho que ele é tudo isso, ele tem um faro para algumas coisas, mas no momento de eleição municipal, a razão do PSOL recuar da decisão, que iria ser contra, originalmente contra, foi pensando na candidatura de Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Vai contra o que pensa a população brasileira acerca disso, mas não é só isso, é contra todas as evidências que essas saidinhas têm deixado ali, ou seja, os beneficiados por saidinha voltam a incorrer em crime, boa parte, e neste caso crimes graves, mas não só graves, contra agentes da lei, policiais que foram mortos por condenados beneficiados pela saidinha. Até porque, sejamos justos, o Senado fez uma alteração, a sugestão foi do senador Sérgio Moro, em que, obviamente, o preso que já tem o benefício da progressão de pena, ele continua tendo direito a alguma coisa, se é para estudar, enfim, mas, ou seja, mexeu naquele que só tinha o feriado, ganhava um feriado de presente fora da cadeia, depois voltava para o regime fechado. Ou seja, não tinha havido a progressão de pena prevista na legislação brasileira, que obviamente o doutor aí, deixa eu me ver aqui, o doutor, deixa eu só buscar o nome aqui, o doutor Marco Aurélio de Carvalho sabe. A progressão de pena, sim, este é o processo de tentar reintroduzir um detento à sociedade. Mas esses beneficiados pela saidinha era só por uma questão muito difícil de julgar, né?
Bom comportamento. O que é bom comportamento? A gente viu aqui o secretário Derrite, Guilherme Derrite, aqui de Segurança Pública, dizendo, ele que é autor desse projeto, voltou inclusive à Câmara para liderar novamente esse processo, a relatoria que é dele, que boa parte do PCC, dos presos do PCC, tinham ótimo comportamento. Ou seja, era determinado pela corporação, por esse grupo, pelo PCC, fiquem bonzinhos para poder ser beneficiado pela saidinha. E quais eram os critérios dessa saidinha? Ou seja, claro que o doutor aí sabe que a evolução do preso dentro do presídio, pelo que prevê a lei, aí a progressão da pena, ele passa a ter alguns benefícios e aí sim, isso é o processo de reintrodução à sociedade. Não uma saidinha de feriado, doutor. Eu preciso só avisar o doutor aí, o doutor Marco Aurélio do Prerrogativas. Doutor, os cidadãos brasileiros entendem tudo o que está acontecendo no país. E melhor ainda, não abre mão de participar da vida política do país. O que o Congresso fez foi dar voz a um anseio popular baseado em todas as evidências que essas saidinhas não estavam trazendo bem a ninguém, sobretudo a sociedade do país. Augusto. Que prerrogativas dos advogados que eles não defendem, esse pessoal aí do grupo Prerrogativas, é o seguinte, ter acesso aos autos. Os advogados não têm mais acesso aos autos, pelo menos nos inquéritos do Alexandre de Moraes. Da garantia do direito de ampla defesa e devido processo legal. Não existe mais. Com isso, eles não se preocupam. A turma do Prerrogativas. Eles estão preocupados em ver bandido passeando fora da cadeia. Vamos resumir a ópera. O líder desse grupo é o Antônio Mariz de Oliveira. Ele disse aquela frase famosa: o crime já aconteceu, para beneficiar o Lula. Prender para quê? Isso é o Prerrogativas. Então isso aí só serve para tornar esse grupo mais uma referência para mim. Do campo jurídico. Tudo o que eles apoiarem, eu sou contra. Tudo que eles forem, se eles forem contrários a alguma coisa, eu apoio imediatamente. Só isso. Pois é, né? O grupo que defende a política do desencarceramento, mas no caso do Mauro Cid, silêncio. Exatamente. Silêncio. Eu abri exatamente essa frase aqui, porque é inacreditável, né? Você dar mais segurança à população, manter bandido na cadeia virou populismo penal. Eu também queria falar exatamente do grupo Prerrogativas. O advogado Antônio Cláudio Mariz, eu abro aspas, né, para um jantar oferecido quando o Lula foi solto, ele disse o seguinte: se o crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção. E outro advogado do grupo, Alberto Toron, disse que Lula é o símbolo mais elevado da justiça. Não confundam, tá? Com aquele apresentador de um jornal famoso aí que disse: o senhor não deve nada à justiça. Lula é o símbolo mais elevado da justiça. Essa é a turma do grupo Prerrogativas. Para fechar a rodada, Alexandre, 2 minutinhos. Sim, se eles forem atendidos e Lula vetar, o Congresso vai derrubar, né? E se houver uma saidinha na Páscoa e alguém matar, estiver já vigorando, não estiver vigorando ainda por causa do veto de Lula, e alguém matar mais um PM, o responsável será Lula, né? Ele já está pagando por aquela história, vão roubar celular só para fazer um dinheirinho e sobreviver. Até os líderes na Câmara e no Senado. O Jacques Wagner, líder do governo, disse: se depender de mim, Lula não veta. O José Guimarães disse a mesma coisa na Câmara, também líder do governo do PT lá na Câmara. Então, parece que o Lewandowski está preparando a justificativa para não vetar, né? Ele sabe que tem eleição e que isso é a voz do povo, né? E, além disso, os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro já expressaram a vontade de trabalhar mais sobre isso, começar pela audiência de custódia, que solta o sujeito, como aconteceu no Rio de Janeiro, solta ao 12h30 e à noite do mesmo dia a pessoa vai lá e esfaqueia um jovem, né? O mesmo liberado pela audiência de custódia, que o sujeito sai dali, tiraram a arma dele, ele aluga outra arma e continua assaltando. Todo mundo sabe disso.
Então, esses governadores querem que o derritivo volte à Câmara para propor mais alterações no Código Penal e na Lei de Execuções Criminais, porque, para o crime, segundo eles, tem que haver tolerância zero. E é isso que a nação brasileira quer.